o gol da vitória e aproveitando-se nesse teu esquema, a ideia é ou Enner ou Borré, podendo, claro, como hoje, os dois atuarem um no lugar do outro. Obrigado. Bueno, a estratégia do jogo eu vou ficar devendo, né? Porque quarta-feira a gente tem outro, né? Então não vou falar pouco da estratégia para não dar as armas para o nosso adversário que na verdade valorizou muito essa nossa vitória, né? Eu acho que nós produzimos um volume importante de jogo, conseguimos neutralizar as principais virtudes do nosso adversário, conseguimos explorar bons espaços, né, em função de algumas características do modelo, né, um 4-3-3 muito agressivo, né, de pressão constante, né, nos zagueiros e no volante centralizado, que se a gente não tomasse as devidas precauções estratégicas que tomamos, né, devolveríamos a bola para o adversário com mais frequência, né? E então acho que fizemos um jogo consistente, né, quase 100% do tempo de jogo, e como eu disse, a atuação do nosso adversário, que vem numa temporada muito boa, né, com um modelo de jogo bem estabelecido, já valorizou muito esse nosso momento, né. A opção pelo Borré foi a ideia de mudar a característica da função, dar a oportunidade do Borré, voltando do seu período de inatividade, e poder atuar na sua posição, né, de origem. E ele nos oferece alguns detalhes de movimentação diferentes do Enner, e o Enner poder recuperar seu protagonismo vindo do banco como veio, né, teve mais uma oportunidade de gol, e a gente tem certeza que ele vai recuperar o seu melhor jogo e vai nos ajudar muito esse ano ainda. Eu acho que foi um bom jogo. Os parabéns eu dei a todos, mas sobretudo salientei para os atletas ao final do jogo que a gente não constrói uma equipe que deseja vencer com apenas 11, né? O time de baixo, o G2, que fez o sparring da estratégia do jogo, foi um time que gerou muita dificuldade, em cima das dificuldades do jogo, da semana, do treinamento, que a gente pôde fazer os ajustes para esse momento, né? Então está todo mundo de parabéns. Roger, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Na sua coletiva de apresentação, você respondeu uma pergunta dizendo que achava injusto a sua fama de não ser um bom gestor de vestiário. E hoje você tem o Rafael Borré no lugar do Enner Valencia, conduzindo, talvez, né, a troca do principal jogador que o Inter trouxe nas últimas janelas, aí o Enner Valencia. Eu queria que tu explicasse como foi a condução, né, da saída do equatoriano pelo colombiano, e principalmente se tu pudesse também falar um pouco sobre Alan Patrick e Gabriel Carvalho, porque hoje o Alan entrou no lugar do Gabriel, mas talvez os dois possam jogar juntos na questão principalmente da armação e da qualidade do meio-campo do Inter. Mas primeiro que jogar com jogadores de alto nível, né, jogadores selecionáveis, é muito fácil, né? É mais fácil gerir esse tipo de ambiente com jogadores desse peso do que o contrário, né? Ponto, né? Ainda no começo da semana, né, eu dividi com o Valência minhas preocupações e a necessidade de eu achar alternativas para esse momento, né? Que até esse momento eu estava buscando alternativas, né, que parte do mau momento do Valência, né, era em função do coletivo, né, que por vezes o coletivo não buscava ou não estava alcançando, né, trabalhar em cima das suas principais características. E parte é um momento individual que cada um de nós tem. Eu me lembro pelo menos 3 ou 4 momentos importantes da minha vida profissional que tive instabilidade dentro do campo. E a recuperei, por vezes, dando um passo atrás. Né? E dividi com ele que eu estava buscando até aquele momento adaptar o time e as suas principais características. Mas, a partir daquele momento, eu ia fazer o inverso, né? Que eu ia adaptar a função, né, as características que o time estava começando a se desenhar, e para que eu fizesse isso, ele deixaria o time para que
para que eu buscasse uma outra alternativa. Né? Então, as conversas sempre mais diretas, né? Porque eu sempre prefiro a honestidade, né? Os critérios que eu estabeleço, né, por vezes, para troca, né, eles vão ser fazendo gestão, eles vão sendo, por vezes, estratégicos, táticos. Né? Se eu tenho que dar o direito para aquele que teve serviços prestados, como foi o Ener, buscar se recuperar dentro de campo, mas, porém, quando o mau momento ele é um pouco mais longo, né, eu preciso fazer essa gestão da troca, né, porque, por vezes, a ansiedade dele, né, ela pode ser recuperada a partir do momento que ele entra no banco. Né? E fiz questão de fazer no começo da semana, para que, de posse do momento que todos nós vivemos, né, da pressão pelos resultados, né, e ele especialmente por ser muito cobrado e se cobrar muito por esse momento, para que ele pudesse, né, não trabalhar aquela semana sem a pressão de saber que ele vai iniciar entre os 11 e poder recuperar o seu jogo a partir do treino também. O coloquei em posições diferentes, né, hoje, né, até em algum momento pensei em utilizá-lo da forma como ele trabalhou na semana, que foi um pouco num tripé com losango, com o Alain por trás, que era uma alternativa para determinado momento do jogo, justamente salientando para ele que era importante ele andar um pouco mais no campo, ele tocar mais na bola, ele sentir a vontade com os espaços do campo, porque isso e também ia ajudá-lo a recuperar o seu jogo. Né? Então, digo isso tranquilamente, porque foi a forma como eu lidei com esse momento e sempre vou lidar, sempre podendo e desejando ser direto com o atleta, porque quando jogava, a gente sabe quando o treinador está querendo contar uma historinha para a gente sabe de longe. Né? E o Alain e o Gabriel, eles podem jogar juntos. Eu vejo o Gabriel como um dublê de meia ponta e meia articulador. Né? Essa posição que ele está atuando agora, revezando com o Tabata, né, está fluindo bem. Né? O Alain é um jogador diferenciado. Né? A partir de agora eu começo a ter opções e preciso fazer outras escolhas, né, para aqueles que vão. Mas que bom, né, que a gente tem mais opções para esse momento. Né? Então, em algum momento eles podem aparecer juntos, né, em outros eles vão aparecer alternadamente. Né? O Gabriel, Tabata, Alain, Gabriel, né? Agora como teve recentemente Tabata e Gabriel, mas, né, dos 3 eu terei que escolher 2, né, para determinado momento, aí vou lidar com a estratégia de cada adversário também em cada momento. Roger, boa noite. Boa noite. A estratégia que você utilizou hoje, não quero que você dê detalhes, porque obviamente tem um outro jogo no meio da semana, mas a gente vai ver um Inter mais vezes nessa formação. Você já começa, agora que você já tem mais opções, a desenhar esse Inter considerado ideal no momento para a sequência, ou a gente vai ver mais variações táticas e um time sendo modificado a cada jogo de acordo com o adversário? Então, ele pode ser modificado, sim. Né? Como eu disse, essa semana eu treinei alguma variação, imaginando poder usar 2 atacantes à frente, né, pensando na figura do Valência e do Borré pela necessidade do jogo, colocando o Alain por trás como um meia de enganche, abrindo 3 médios por trás, para que eu tenha, né, um losango. Esse tripé ele pode ter uma das pontas um pouco mais leve, né, podendo ser o Tabata, podendo ser o Wesley, podendo ser 3 médios fortes. Daqui a pouco, se a gente opta por fazer um tripé mais forte de marcação, aí a gente vai mexendo com a estratégia diante da necessidade e do momento do jogo também. Mas a figura do volante do Fernando à frente da defesa, né, para mim ela é fundamental, ele é o ponto de equilíbrio disso tudo. Né, o Fernando fazendo o que eu chamo de varredor de linha, né, fazendo as coberturas defensivas, né, permitindo que os zagueiros, né, por ele estar sempre à frente da defesa, ele consiga
marcar os 30% da bola curta, que o zagueiro, por vezes, quando não tem essa proteção, ele fica dividido na bola curta e na bola longa, e ele possa prestar atenção na bola em profundidade. Né, hoje foi poucas bolas que entraram em profundidade, justamente porque as coberturas estavam ajustadas pela figura desse jogador à frente. Né? Então, são alternativas que eu digo que eu tenho 2 jogadores para essa função. O Rômulo também faz bem, com o vigor da sua juventude. Né, e tem o Bruno e o Maia, que para mim eles têm também uma figura de mais um 8, um jogador que pode andar mais para frente, que tem pressão forte no campo de ataque, que a gente usou o Maia no primeiro tempo dessa forma. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Roger. O D'Alessandro chegou faz poucos dias, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria que recém começou, o que tu pôde observar do trabalho desse novo diretor esportivo, qual a importância tu vê de ter um nome tão representativo para o torcedor dentro do projeto também. Muito obrigada. Então, assim como o Magrão, o Dale também tem seu peso, a sua história, essa trajetória dentro do clube, são personalidades diferentes, mas toda ajuda que a gente possa ter nesse momento, né, ela é sempre bem-vinda. Né? O Alessandro conhece o vestiário com poucos, jogou com alguns desse elenco, né? Teve a sua experiência anterior já nessa área. Né? Funciona e vai funcionar buscando estabelecer essa conexão, né, entre o campo, né, e o que eu chamo os andares de cima, né, do clube, né, por ter o pé na grama, né, sabe como é que o jogador nesse momento está se sentindo, né, porque percebeu nesses dias que chegou que o elenco trabalha bastante, é um elenco sério, que precisa de ajuste, mas que o mau momento ele acaba tirando a confiança de todo mundo. Ele também veio com o seu peso dar confiança para os atletas, né? E a gente sabe funcionar como um guarda-chuva que nos protege também, né? E protege o trabalho, né? E foram poucos dias, mas a gente já conhece a trajetória dele, né? Como disse, toda ajuda é sempre bem-vinda nesses momentos. Roger, boa noite. Eu quero te questionar a respeito de uma fala do Borré na saída de campo sobre confiança. A vitória dá confiança, ajuda o elenco, porque no primeiro tempo o Inter estava conseguindo criar, tinha um quarteto ofensivo bem móvel e produtivo, mas a bola não estava entrando, acaba depois no segundo tempo. Mas como tu estava enxergando a confiança do elenco antes, claro, dessa vitória e agora no vestiário depois disso? Muda a vitória ou o anímico do vestiário é o mesmo? Não, a primeira frase que eu falei no fechamento foi que o ambiente de vitória nunca é igual ao de derrota. Né? É sempre de muito otimismo, né? De segurança de que a estratégia foi feita e foi bem executada, né? Que o gol ele acontece, né, em uma das maneiras como a gente imaginou que pudesse acontecer nessas circunstâncias, né, e o melhor jogador do time é a confiança. Sempre. Um jogador de futebol é 50% confiança. Né, então, o trabalho todo é justamente não saber porque se ganha e se perde. Né? O que eu digo para ele é o seguinte: quando a gente ganha, eu sou otimista, e quando a gente perde, eu sou realista. Né? Para justamente poder enxergar onde a gente, mesmo na derrota, onde a gente vence, mesmo na derrota, onde a gente fez coisas importantes, e na vitória, não permitir que a vitória esconda os erros que nós tivemos. Né? E passando a confiança que o processo está andando, né, talvez não na velocidade que nós desejamos, mas ele está no curso e as melhoras são visíveis. Muito bem.